Então, estamos aqui no nosso segundo vídeo e agora eu quero destacar alguns fatores, né, que foram motivadores e que estavam presentes nessa fundação da Teologia da Libertação. Então, preste atenção. Primeiro, o próprio nome Terceiro Mundo. Ser terceiro mundo, porque essa é a teologia latino-americana, é a teologia do terceiro mundo. Ser terceiro mundo, por si só, já demonstra algo depreciativo. Ora, se eu sou terceira, é porque é alguém que está anterior a mim. Então, essa visão de ser menor, de ser desprestigiado, de estar aquém, né, de ser inferior em relação ao primeiro e ao segundo mundo. Então, nessa perspectiva socioeconômica, que comunica a ideia do não desenvolvimento, a ideia do atraso, né? Ser terceiro mundo significa a mesma coisa nessa visão, né? Nessa leitura, de ser atrasado, portanto, obrigatoriamente, estar sujeito a quem está acima dele. Então, ser sujeito ao primeiro mundo. E aí foi criando uma aversão, né, e um distanciamento e um estranhamento desse primeiro mundo. No início do século XX, né, o século XX, ele presenciou o desmascaramento do primeiro mundo como modelo de desenvolvimento. Então, entendeu-se que para que esses países fossem de primeiro mundo, eles tinham que sujeitar, oprimir, extorquir, entre aspas, né, aqueles que eram de terceiro mundo, por exemplo, nas suas riquezas naturais, nas suas moedas frágeis. Então, uma nova mentalidade foi surgindo na história e nos povos do terceiro mundo, uma inquietação, uma inconformidade. E isso foram dando os elementos para desencadeado diversos elementos, entre eles o que eu já citei no vídeo anterior sobre o surgimento do marxismo. Isso foi assim um fundamento teórico que foi um alicerce utilizado pela teologia da libertação, da teologia da América Latina, tá? Então, aqui começou a se ter um novo olhar de como enxergar a realidade sócio-histórica, a partir daqueles que a sujeitavam, como eu falei, opressores e agora os oprimidos, os colonizadores e aqueles que foram saqueados, aqueles que não eram proprietários na ordem social e econômica mundial. Então, essa percepção crítica da realidade sócio-histórica foi a condição fundamental para essa transformação. Então, era preciso fazer algo conscientemente nesse lugar de terceiro mundo para aquele mundo imposto, por aqueles que não abriram mão da condição de prioridade, ou seja, os imperialistas, os dominadores, os opressores. Então, desde o século XIX, o Ocidente foi se tornando palco de transformações radicais, devido ao ritmo acelerado dos avanços científicos, tecnológicos, da comunicação. E aí, no século XX, isso tudo contribuiu para esse fenômeno de duas grandes guerras mundiais. Já falei em vários vídeos aqui nas nossas aulas como esses eventos, né, como a guerra marcou profundamente a nossa humanidade. Então, as mudanças sociais que a guerra provocou, o homem se tornando incrédulo, distante de Deus, revoltado, não aceitando mais aquele discurso bíblico, teológico que as igrejas até então faziam, o inconformismo, o questionamento até da existência de Deus. Então, o ateísmo também ganha aí uma evidência também nesse período, tá? Outro fator determinante foi a expansão do capitalismo, por um lado,
e, por outro, a expansão do marxismo, em completa oposição ao capitalismo. Então, foi o marxismo, com sua crítica ao capitalismo, que mais contribuiu para o surgimento da teologia da libertação, essa compreensão, essa nova compreensão da realidade sócio-histórica, que influenciou absurdamente, em grande medida, os povos do terceiro mundo. Até hoje, a gente vê nas nossas escolas o reflexo do marxismo, né? Do socialismo, do comunismo. Até então, nesse momento, não está sendo feita uma crítica a essa visão marxista, mas ela está sendo absorvida e ela está sendo propagada, inclusive com esse viés também, no caso da Igreja Católica, com essa roupagem bíblico-teológica, mas considerando sempre o contexto daquilo que está sendo dito, tá? Então, várias vozes de contestação ocorreram nos vários segmentos sociais, exigindo mudanças urgentes na política, no primeiro mundo, na relação com o terceiro mundo. Então, houve toda essa movimentação. Vozes da juventude, movimentos trabalhistas, movimentos sindicais, né? Porque aí o patrão ele representa também o opressor dentro dessa visão marxista. Então, os sindicatos vão tentar fazer trazer o benefício para o trabalhador, o patrão não pode ser o dominador, né? Então, vão ter movimentos de artistas, movimentos religiosos dentro da Igreja Católica, cansados dessa subserviência, sejam por razão da cor da pele, de não ter uma condição financeira, uma condição acadêmica, né? Então, tudo isso vai ser trazido à tona. A própria questão do sexo ou da cultura, e aí vai entrar também a questão do feminismo, a questão dessa disputa entre homem e mulher, né, de uma forma muito potente, né, contundente. Então, novamente, os homens... É sempre essa mesma visão de dominação e dominado, de opressor e de oprimido. Então, nessa relação entre trabalhador e patrão, o patrão é o opressor, o trabalhador é o oprimido. Entre homens e mulheres, o homem é o opressor, a mulher é a oprimida. Então, essa visão ela vai se desdobrando nas várias camadas e esferas de relacionamento dentro da sociedade. Então, esses povos, com essa teologia da libertação, se identificam com esse discurso, passam então a acolher essa fé cristã, mesmo que tenha chegado a eles nesse modelo que eles lutam tanto, que é esse modelo colonial. Afinal, o Brasil foi evangelizado dentro da Igreja Católica pelos jesuítas, que aí, se você vai ver a história, né? Eles vão catequizar os índios, vai tentar catequizar os escravos, tentar negar a fé do índio, a pagelança, tentar negar a fé do escravo nas suas entidades divinas, né? Então, apesar dessa falta de conexão entre essas duas coisas, desse antagonismo, né, a Igreja Católica vai tentar, apesar de nessa visão marxista ser a opressora, ser o colonialismo, ela vai tentar ainda assim ter esse discurso a favor do pobre e do oprimido. Deixa eu ver o que mais que eu posso destacar aqui para você. Esse fenômeno também vai ser chamado de colapso da estrutura colonial.
Então, segundo essa visão, o século XX assistiu o desmantelamento do sistema colonial antigo, dando origem a novas formas de colonialismo. E aí, quando mais tarde a crítica é feita a esse movimento da teologia da libertação, e quando o magistério da igreja faz a crítica, o que é a crítica? É você compreender os elementos positivos e aqueles elementos preocupantes e aqueles elementos que não são cabíveis dentro da doutrina cristã. Então, é exatamente isso que eles fazem. Até porque nessa luta, nessa imposição desse modelo marxista, onde não há, por exemplo, a hierarquia, a teologia da libertação confronta, querendo ou não, a própria estrutura da Igreja Católica, onde o Papa tem uma função inquestionável, né? De ser inquestionado até dentro da sua estrutura, de ser infalível, de ser o representante de Deus, há toda uma estrutura, bispos, arcebispos. Então, como a teologia da libertação vai negar tudo isso? Se ela nega tudo isso, ela tem que se retirar dessa estrutura, né? Então, ela vai tentar conciliar de alguma maneira, mas o discurso deixa ela realmente desfavorável dentro dessa estrutura, onde comumente a igreja teria que ser chamada de colonialista, né? Até porque veio catequizar os povos e substituir as suas religiões, inclusive no fenômeno do sincretismo religioso, o que para esse grupo poderia ser visto como uma violência à cultura, violência à religião, tanto do índio como daquele de origem africana. Então, hoje, os impérios coloniais britânico, francês, holandês, belga e português desapareceram virtualmente. Não tinha mais aquela força, né, aquela imposição como no passado um dia teve, historicamente falando. Mas deixaram suas marcas, deixaram seus traços, isso aí também é inquestionável, tá? Então, na América Latina, onde os vínculos coloniais foram rompidos no século XIX, a luta contra a influência neocolonial continua. Então, aquele discurso continua. E nós vamos ver nos sistemas governamentais comunistas ou pendendo para esse socialismo comunista de Karl Marx, vai ter esse discurso ainda muito forte, embora a própria igreja, o próprio magistério da igreja vai criticar. Ora, fala-se contra a hierarquização, mas os líderes do movimento continuam sendo os líderes do movimento, ou seja, eles têm uma ascendência aos demais fiéis ou aos demais seguidores ou às demais pessoas da sociedade. Então, embora falando contra a hierarquia, eles estão sim numa posição de liderança e de hierarquia superior aos demais. E embora falem contra a hierarquia, eles não deixam essas funções, não há um rodízio, né, dessa liderança, mas eles se mantêm nessa liderança, nesse cargo de destaque em detrimento aos outros. Bom, eu vou dar uma pausa aqui e já já eu volto para o terceiro e último bloco.